Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Estou aqui com uma obra clássica de um estudo sobre o que conhecemos sobre a NPP, Nova Perspectiva sobre Paulo, uma obra fantástica, um clássico, de um dos precursores, dessa nova perspectiva. Mas antes de apresentar essa obra, quero agradecer a você, ao nosso muito obrigado, tá? Por estar ajudando a alavancar nosso canal, divulgando nosso trabalho no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, nos grupos. E você que não conhece nosso canal, também nosso muito obrigado por estar passando esporadicamente, mas que não deixe de marcar nosso canal aqui com a sua pegada. Faz a sua inscrição aqui, dá aquele like, aquela curtida, ok? E continua ajudando a divulgar nosso trabalho para que não venha parar. Quando você acionar o sininho das notificações, vai abrir 3 abas. A primeira aba você vai ter lá a opção Todas. Clica ali para que você não venha perder nenhum conteúdo do canal, ok? Vamos lá. A obra que eu tenho para apresentar para vocês aqui, rapidamente, porque é uma obra complexa, eu vou estar dando uma pitada e uma opinião minha sobre aqui a obra, é do Ed Parish Sanders, ou E.P. Sanders, Paulo, a Lei e o Povo Judeu, da Academia Cristã e editora Paulus, ok? É uma obra aqui de, se não me engano, 277 páginas, isso. Por capítulo ele vai tratar o seguinte, ele tem aqui, Paulo e a lei não é exigência para abraçar a fé, o objetivo da lei, a lei deve ser obedecida, o antigo e o novo ministério, conclusão, Paulo e a lei. Depois vem Paulo e o povo judeu, Paulo como apóstolo de Cristo e membro de Israel, Paulo e a ruptura com o judaísmo, bibliografia e tudo mais. Interessante, antes de começar essa obra aqui, para a gente dar uma pequena leitura, irmãos, tem uma distinção que o Sanders ele vai fazer aqui, vou ler um trecho aqui na página 189, ele vai falar sobre obras da lei, e as boas obras, que é uma distinção. Ele vai sintetizar aqui o pensamento dele que o cristianismo atual ele faz uma certa confusão com esses dois termos. Boas obras é aquelas que as pessoas fazem se apoiando para que sejam salvas, Talvez não seja esse o pensamento do judaísmo antigo que ele defende que não seja. E as obras da lei, que é justamente as prescrições para o povo, as leis de Deus como prescrição para o povo. E ele vai apresentar aqui, quer ver? Vou fazer uma rápida leitura para vocês. Por exemplo, a conexão, olha isso. A conexão entre Israel e o legalismo e a teologia generalizada prossegue. Mais 2 exemplos sobre Romanos 10, conforme os versículos 18, o erro a saber do judaísmo consiste precisamente na recusa da graça. Está querendo dizer aqui que muitos acreditam que o judaísmo recusava a graça, que se apoiava justamente a sua salvação nas obras da lei. Não foram os pecados, e sim as boas obras que impediram o judaísmo de obter a salvação que lhe era oferecida, o que mantiveram na escravidão. O posicionamento aqui está confrontando um posicionamento de um teólogo chamado Ernest Käsemann, de um comentário a Romanos, que ele fala que os judeus se apoiavam nas boas obras em relação às obras da lei, ou seja, o que eles fizessem de boas obras, baseadas nas obras da lei prescritas por Deus para o seu povo, isso lhe garantiria a salvação. E aí o Sanders vai narrar aqui toda a obra, por que esse pensamento de que os judeus achavam que teriam que fazer boas obras, já que eles já tinham a convicção da sua salvação por serem já uma nação eleita. Então ele vai fazer esse confronto aqui. E essa questão que ele fala que o cristianismo, na atualidade, ele pensa, o pensamento de Paulo, ele pensa sobre o pensamento de Paulo de uma forma equivocada, porque Paulo não está confrontando a lei, porque ele vai citar que Paulo ele vai dizer o quê? Que ele era zeloso da lei e tudo mais. Paulo não está confrontando a lei, as obras da lei, mas sim a imposição dos judaizantes, no caso que acontecia aquele confronto com a igreja de Gálatas, o confronto com os judaizantes de apresentarem as obras da lei, não é boas obras, as obras da lei, para que o povo, os gentios, que se eles, no caso, tiverem que ser aceitos como povo de Deus, teriam que passar pela circuncisão. E aí entra outros apetrechos ali das obras da lei, como a guarda do sábado, a observação quanto aos hábitos alimentares e tudo mais. Porque o que o Tiago vai falar? Aquele que tropeça em uma lei, tropeça em todas as outras.
E quando a gente fala de obras da lei, amados, não temos aqui os 10 mandamentos, tá? Porque toda a prescrição da Torá, ela inclui 613 leis. Então imagina, o que Paulo debate ali é que o homem realmente, para ele, seja impossível, né, com seu próprio esforço, cumprir toda a lei, realmente. Então, quando o homem falha em uma lei, ele falha em todas as outras. E aí que vem o pensamento do Sanders, dizendo que o pensamento dos judeus não era baseando-se nas obras da lei, porque sabia que, de certa forma, era impossível. Qual era a visão dele da nova perspectiva? É que os judeus praticavam as obras da lei por obediência, mas sabendo que o que os mantinha como povo eleito era a graça de Deus. E aí vem aquele confronto que o pensamento de Sanders em relação a muitos cristãos na atualidade é que os judeus, mesmo sendo legalistas, se apoiavam nas obras que eles faziam, no cumprimento, que isso seria a garantia da sua salvação. E que por eles serem chamados como nação eleita, né, como povo escolhido, já eram salvos. E aí quando Paulo vai confrontar, né, que nem todos em Israel seriam israelitas, no caso, só por eles se apoiassem, por serem filhos de Abraão direto, de sangue, de descendência da sua raça, que lhe davam garantia e direito de serem povos salvos, e prescrevendo ainda, aquele confronto com Paulo, prescrevendo o que os gentios teriam que fazer para se igualarem ao patamar deles de serem aceitos como povo de Deus. O confronto assim é tremendo, a gente sabe muito bem onde vai dar nisso, né? E claro, tem algumas coisas que eu concordo aqui, né? Pouca coisa. Algumas coisas, muitas outras coisas não concordo, tá? E muita coisa aqui você precisa realmente avaliar. Isso aqui não é doutrina, não vai destruir nenhuma soteriologia, nenhuma cristologia, apenas ele vai dar, não entendo que não é uma nova perspectiva de Paulo. A perspectiva de Paulo ela é imutável. A forma de interpretação que ela é diferente. E a questão toda não é a perspectiva de Paulo, mas sim a perspectiva em relação ao que o judaísmo olhava em relação como obras da lei ou como boas obras. Então, assim, irmãos, é uma obra belíssima. Ele vai falar também sobre a questão de Cristo, né, que os judaizantes eles questionavam como vocês podem seguir alguém, né, que para eles Cristo não era o Filho de Deus porque foi morto, maldito, que foi pendurado no madeiro, seguir alguém e se ainda arrogar, né, arrolar para si o direito de ser filho de Deus, sabendo que quem vocês servem não era filho de Deus e não era divino. Olha só o confronto, só mais ou menos o que tem nessa obra. Então, irmãos, é uma obra muito interessante, tá? Muito importante para a pesquisa. Não é, como eu falei, não é uma coisa que é doutrinária, mas é para você conhecer outros pontos de vista fora daqueles que são ensinados ortodoxamente, de forma conservadora para nós na igreja. É uma situação diferente, como a gente sempre diz, né? Não é obrigatório você concordar com teologia, com o teólogo. A teologia, sim, né? Teologia bíblica. Mas o teólogo, cada um tem seu ponto de vista. Tanto que o Ed Parrish Sanders é o segundo precursor, agora não me vem à mente o primeiro. A nova perspectiva dele, de Paulo, sobre a visão de Sanders é diferente da perspectiva de Jim Down, por exemplo. Eles não entram num consenso. E também o N.T. Wright, também, que é atualmente é o mais conhecido, né? Nicholas Thomas Wright, que também defende a nova perspectiva e que também tem uma visão diferente do Jim Down e do Sanders. Mas é interessante que você venha entender, pesquisar, talvez assim, profundamente, sobre visão de nova perspectiva, talvez seja uma das melhores obras. Eu estou lendo aqui, estou na metade da obra, e ela é fantástica, tá bom? Só para vocês pesquisarem. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link da descrição, como conseguir, já que é uma obra que está ficando escassa, tá bom? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.